E aí pessoal, tudo pipa? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre o ciclo de invasão, rapaz. Vamos lá, bora lá! Bom, novamente estamos nós aqui para o Descobrindo o Pauper, agora no ciclo de invasão. Invasão, Construção e Apocalipse. Esse vídeo, na verdade, pessoal, eu revisito várias edições, tá, em blocos, e vou procurando cartas que sejam úteis no Pauper. Oh, não preciso mais disso, rapaz, eu tô com um lapel aqui. Então eu vou passeando em todos os formatos, descobrindo o que tem de útil ou não, e trazendo para vocês abrirem o leque de conhecimento de vocês sobre o Pauper e sobre as possibilidades que existem no Magic. Essa série é bem grande, tá? Já tem no 10º vídeo, vai estar um card aqui na tela, com os outros vídeos numa playlist se você quiser assistir, beleza? Bom, a gente fala sempre nessa mesma ordem, tá? As ordens das cores do carta de Magic, tá? Primeiro o branco, depois o azul, preto, vermelho e verde. Depois nós apresentamos as douradas, artefatos e terrenos, só que artefatos a gente não vai ter nessa edição. A gente vai ter dois conjuntos de cartas que vão estar separados, tá? Eles não vão estar nas suas cores, para mim poder explicar eles em conjunto, porque eles têm relações uns com os outros, tá? Geralmente eu faço uma menção honrosa rapidinho de cartas que já foram apresentadas nos vídeos anteriores. Então, bora apresentado o formato, vamos pro branco. Bom, vamos começar com a Acólito Obsidiana. É uma criatura 2 manas 1. Na verdade tem dois acólitos, tá? Um que tem proteção contra o preto, outro tem proteção contra o vermelho. A ideia é que ele é uma criatura 2 manas 1, que você pode pagar um custo de um branco para dar uma proteção daquela cor que a própria criatura tem. Então, o Acólito de Obsidiana, ele tem proteção contra o preto, que paga um branco e dá proteção contra o preto para uma criatura. E o Acólito Escarlate tem proteção contra o vermelho, você pode pagar a qualquer momento uma mágica, um mana branco para dar proteção contra o vermelho para uma outra criatura. O Batedor Honrado, então, é outra criatura. Vocês vão olhar que essa edição é muitas cartas que dão proteção e interagem com cores amigas, inimigas e assim por diante, tá? O Batedor Honrado é outra carta que você pode usar de side, é uma carta bem maluca, porque ela é uma criatura humano 1, que quando ela entra em jogo você ganha 2 de vida para cada criatura preta e ou vermelha que o oponente controlar. Isso aí é um estrago, né? Bom, vamos então para a próxima carta. Dia Sagrado é um fog clássico do branco, tá? Já foi reimpresso em várias edições. O Escudo de Dever e de Razão é um encantar, uma aura, encantar criatura, que a criatura encantada ganha proteção contra o verde e contra o azul. As cores amigas do branco. Coisas de Apocalipse. Bom, Golpe Desmantelador é aquela legítima carta que no Commander é uma boa opção, assim. Então vai ter várias cartas que eu vou falar aqui que no Pauper em geral não fazem muito sentido, mas no Commander ou no Pauper Commander fazem muita diferença. Inclusive uma hora eu vou fazer vídeo sobre esse tema, sobre Pauper Commander, tá? Então Golpe Desmantelador é uma mágica instantânea que por 3 manas, tá? Um branco e 2 genéricos, você destrói o artefato ou o encantamento alvo. E se você pagar o Kicker, que é mais um branco e 2 incolores, você compra 2 cartas. É bem legal. Vamos embora. Bom, Grilhões é uma encantar criatura, uma aura, né? Que se encanta a criatura, aquela criatura não desvira na fase de desviar do oponente, do controlador daquela criatura. Você pode pagar um branco e recolher essa carta para mão. No pré-release dessa edição, essa carta era muito boa, tá? Porque tu pode escolher uma outra bomba do oponente para encantar num determinado momento. Bom, eu vou explicar essas duas cartas juntas. Por que eu estou fazendo isso? Porque tem muita carta nessa edição para me apresentar. Então vou meio que tentar agrupar as cartas para que sejam mais rápidos. Bom, explicação dada, então. Eu tenho duas criaturas, tá? O Guarda de Honra da Coalizão e o Portador do Estandarte. São duas criaturas que têm só poder e resistência relativamente condizente com o seu custo. Uma é 2 manas 1, outra é 4 mana, 3/4. Mas as duas têm a mesma habilidade. Então, quando uma mágica de um oponente ele jogar e essas duas cartas, uma delas puder ser alvo, ela tem que ser alvo, tá mágica. Então se o cara for dar um rancor, o rancor pode ser dado por exemplo, no Portador de Estandarte, então ele tem que fazer no Portador de Estandarte, tá? Ele atrapalha bastante, assim, é uma carta que no side vê jogo fácil. E para terminar com branco, Trovão de Orim, que é uma outra carta que às vezes a gente vai usar mais num Commander do que num formato Pauper construído normal, porque ela é uma outra carta que destrói encantamento artefato, por um branco e 2 incolor, tu destrói artefato ou encantamento alvo. E se pagar o Kicker, que é mais um vermelho, essa mágica dá de dano igual o custo convertido daquele encantamento ou artefato naquele lá criatura. Beleza? Vamos pro azul, não temos nenhuma menção rosa no azul, mas nós temos uma característica também que já saiu em algumas edições atrás, e essa de novo, tá? Assim como Grilhões, existe um encantamento, no caso agora azul, que
você pode jogar e a qualquer momento você pode recolher para jogar de novo e assim por diante, tá? Que Asas Tremeluzantes, uma aura por 1 mana, você encanta a criatura ganha fly, e a qualquer momento você pode pagar um azul e recolher esse encantamento para mão. Então a criatura for morrer, tu volta um encantamento para mão. Confundir uma anulação que aquela anula mágica alvo que tem como alvo uma ou mais criaturas e você ainda compra uma carta. Conselho Mundano, que é uma carta com domain muito forte, tá? Domain surgiu nesse ciclo, tá? Mais em invasão, na verdade. É um formato que, de acordo com a quantidade de número de terrenos básicos que você controla, ele vai ter um efeito maior. Por exemplo, nesse caso, o domain quer dizer, se você tiver 5 terrenos básicos, 5 terrenos básicos, né? Você vai olhar 5, que o X é 5, você vai olhar 5 cartas do topo, escolher uma e colocar na sua mão e o resto vai pro fundo, tá? Se tu tiver 2 terrenos básicos, vai funcionar o X vai ser 2 e assim por diante, tá? Excluir uma anulação bem clássica e bem forte, você, por 1 mana e 2 incolores, você anula a criatura alvo e compra uma carta. Fim do Compromisso é uma carta que é muito boa, cara. Eu lembro que tinha um pré-construído de Apocalipse que vinha essa carta junto com o gerente que tá aqui do lado, tá? Bom, o Fim do Compromisso é uma mágica instantânea, que você retorna uma criatura para a mão do seu dono, tá? Por 2, um azul e um incolor. E se você pagar um kicker, um custo adicional, quando jogar essa mágica de um vermelho e um incolor, tu causa 2 de dano em outra criatura, tá? O Gilete do Rei do Moinho é uma carta que chegou a ver em algumas cópias no Fog, tá? Por que ele faz? Por 2 manas uma criatura 2/2, 2 manas 1. Quando entra em jogo, você pega a sua mão, coloca no Grimório, embaralha seu Grimório e compra a mesma quantidade de cartas. Como você compra, você ativa o encantamento que dá 1000. Impedir uma anulação condicional, né? Que por 2 manas você anula a mágica alvo até 2 de custo. E se você pagar o Kicker, que é mais 2, quer dizer, se pagar 4 manas, essa mágica pode anular uma mágica de até 4 de custo. Ela é condicional. Com 2 manas você anula uma mágica de 2, com 4 manas você anula uma mágica de 4, beleza? Optar uma mágica instantânea, que você olha o topo do Grimório, você pode escolher colocar essa carta no fundo do Grimório e comprar uma carta. Uma mágica instantânea é bem legal e eu usava muito. Olha, vocês não imaginam quanto eu usava isso na época da invasão. Repulsa, uma outra carta de bounce, né? Uma bounce um pouquinho mais cara, mas tem sua vantagem. Então por 3 manas você retorna a criatura para a mão do seu dono e compra uma carta. Vamos para a última carta azul, Rio Bravo. É uma mágica instantânea que por 3 manas você devolve uma permanente não terreno para a mão do seu dono. E se você pagar o Kicker, na verdade, né? Você sacar um terreno enquanto você congela essa mágica, você devolve uma outra permanente não terreno para a mão do seu dono. O troço era forte. Bom, o preto então, nós vamos passar pelas cartas pretas e começar pela primeira mansão rosa da nosso vídeo, que é os Ratos Vorazes, né? Eu já expliquei nas edições anteriores, nem vou falar sobre ele. Bom, o preto também tem várias cartas que atrapalham as suas cores inimigas, tá? A seção de Urborg, então, é uma mágica que no Commander também faz muita diferença. Se você joga de Commander, essa carta você tem que dar uma olhada com carinho. Por 5 manas, um feitiço você pode pegar até 2 cartas do seu cemitério e botar na sua mão e ainda comprar uma carta. Então é uma carta que vale 3. Né? Até 2 cartas você pode recolher do cemitério para sua mão e ainda compra uma carta. Ela se paga por isso só. Tudo bem, ela é 5 manas, mas é um custo que vale a pena. Assassino Flexiano, uma criatura 4 manas 2/2, que é o irmão do Ceifador Flexiano, que é 5 manas 3/3, tá? Eles têm uma característica idêntica, tá? E cada um deles lida com a cor avessa ao preto, que é branco e verde. Então, o Assassino Flexiano é uma criatura 4 manas 2/2 zoar, que quando for defendido por uma criatura branca, tu mata aquela criatura, não pode ser regenerada. E o Ceifador Flexiano também é uma criatura 5 manas 3/3, quando defendido por uma criatura verde, essa criatura morre e não pode ser regenerada. Maldição Exótica, uma outra carta de domain, né? Então, quanto mais terrenos você tiver, tipos diferentes de terrenos, vai fazer uma vantagem maior. Então, nesse caso, você encanta uma criatura e a criatura ganha -1/-1 para cada tipo de terrenos básicos que você tem. Se você tiver 2, a criatura ganha -2/-2. Se você tiver 3 tipos básicos diferentes, ganha 3 e assim por diante. Queimadura da Alma é um drenar vida com splash para vermelho, tá? Na verdade, você pode, por 1 mana preto, 2 incolores e X, causar X de dano, mas você pode pagar somente mana preto e vermelho para pagar o X. Onde com o mana vermelho você vai dar dano, e com o mana preto, além de você dar dano, você ainda ganha essa quantidade de vida. Então se você pagou esse custo 3 mais 2 pretos e 2 vermelhos, você vai causar 4 de danos e vai ganhar 2 de vida. Raivoso Flexiano, inclusive, foi uma capa usada no nosso Facebook, se você ainda não acessa, tá aqui o card na tela. Eu vou deixar aqui um avisozinho.
E essa carta, na verdade, serviu de demonstração do que iria vir, né? Acho que o pessoal ainda não pegou a referência. Tá? O Raivoso Phyrexiano foi apresentado a primeira vez em Apocalipse, uma criatura clássica do Mono Black, em 3 manas 2/2. Quando entra em jogo, você perde um indivíduo aí como uma carta. Ela se paga, tem um corpo, dá devoção para os Sodelos e é muito bom. Bom, última carta preta, Recuperar. Você então pega por 3 manas uma carta do cemitério, de criatura do cemitério para sua mão e compra uma carta. É uma versão miniatura da outra. Bom, vamos pro vermelho então. Também não temos menções honrosas no vermelho, mas vamos que vamos porque tem muita carta ainda. Você acha que esse vídeo está acabando? Tá longe de acabar, meu amigo. Bom, Anão de Sangue Quente, uma criatura humano 1, que ela tem um tremor na mão, na verdade, no braço, porque a qualquer momento você pode pagar um vermelho, sacrificar essa criatura, e ela dá 1 de dano em cada criatura sem voar. Chamas Tribais, outra carta de Domain, muito clássica, inclusive, Domain, né, usou o Domain, que muito tempo foi um deck to beat no Extended, e como não, até joga bastante hoje no Modern. Ele é baseado nessa mecânica de Domain que surgiu em Invasão. É uma mágica 2 manas, feitiço, que você causa X de dano igual ao tipo de terreno básico que você controla. Coroa de Chamas, outro encantamento daquelas clássicas que você encanta e você pode retornar esse encantamento para sua mão. Então ele encanta uma criatura alvo por 1 mana vermelho. A qualquer momento você pode pagar 1 mana e a criatura ganha mais 1/0 até o final do turno. Você pode pagar inúmeras vezes. E também pode pagar um vermelho para recolher esse encantamento de volta para sua mão. Bom, Ferido no Solo, do Solo é uma mágica instantânea que eu jogaria fácil num LD, porque chega um ponto que às vezes o LD tá perdido sem muita reação, porque já foi vários LDs, o cara tá sem terreno e você tá com uma carta inútil na mão. Essa carta é um anão, tá? Além dela atrapalhar um turno do oponente, que é uma das funções do LD, você ainda pode comprar uma carta. Essa carta é por 3 manas, o jogador não pode jogar terrenos nesse turno e tu compra uma carta. Então, na fase de manutenção, joga isso daí, o cara não pode jogar terreno naquele turno, você compra uma carta. Se chegar no 10º turno, o cara não tiver terreno, você vai poder jogar para comprar uma carta e assim por diante. Fulgor de Tangar é uma das cartas que, sinceramente, eu sinto muita falta desse tipo de carta no Magic. Não só pela arte, que é incrível, tá? Eu acho muito legal, mas pela mecânica totalmente maluca, assim, que não tem muito sentido e que é muito engraçado. Então, por 1 mana, feitiço, você olha as 3 cartas do topo do oponente e coloca em qualquer ordem. Aí que o jogador também pega o topo do teu Grimório e coloca as cartas em qualquer ordem. Tipo, é muito estranho, é uma carta muito legal. Eu deixei aqui porque eu achei ela uma carta fantástica, não pelo seu poder, mas pela criatividade e pela arte que vale a pena. Bom, Goblin de Atiradeira é uma criatura 3 mana 2/2, que é um terror do Mono Blue Fairies, tá? Claro que geralmente não vai entrar no side por causa disso, mas 3 mana 2/2 é uma criatura que quando você pode pagar um vermelho e virar ela causa 2 de dano na criatura azul. Só fica o Golem, né? O resto tudo. O Drifter, o Delver, as fadinhas, o nosso amigo Ninja, né? Mas é isso. Bom, então agora para fechar o vermelho, são 2 Cavus que eu deixei na mesma tela juntos, tá? Eles têm a mesma característica, 3 manas 2/2, e eles têm uma outra situação que eles são idênticos, tá? Eles pegam as 2 cores aliadas do vermelho e fazem um efeito. Então, um Cavu recluso vira e a terreno alvo vira uma floresta, e o outro é 3 manas 2/2 que você vira e o terreno alvo vira uma montanha. Serve até para tu locar o oponente, mas fiquei mais pela curiosidade. Bom, menções honrosas do verde, nós temos uma menção honrosa que é Tranquilidade, já foi apresentada em vários outros vídeos. Bom, vamos então para o importante, o Carga Vigorosa, uma mágica instantânea verde que por 1 mana verde a criatura alvo ganha Atropelar. Se pagar um custo Kicker, que é 1 mana branco, além disso a criatura ganha lifelink até o final do turno. Crescimento Primordial é uma mágica feitiço muito forte, tá? Isso aqui é sério, é muito bom. Porque é o seguinte, por 3 manas você pode buscar até um terreno e colocar, o básico, colocar em jogo, não é virado, colocar em jogo. Se você pagar o Kicker, que é sacrificar uma criatura, e aí ativa Morbid, ativa Sai de Jogo e assim por diante, você pode buscar até 2 terrenos básicos e colocar em jogo. Então imagina, você pode sacrificar qualquer criatura, ativar uma Orbit, buscar o na preto que falta, dar aquela Tragic Trip lá e vão fazer N coisas, tá? Aí feio da criatividade de vocês. Mas é um ramp bem forte, que ativa Morbid, que ativa habilidades de saída da mesa e assim por diante. O Elfo de Urborg é um elfo que fornece as 3 cores, né? O verde e as 2 cores inimigas do verde. Por 2 manas, 1 você vira e adiciona verde, azul ou preto. Bem coisa de Apocalipse, né? As cartas bem diferentonas. Bom, o Elfo Kyrion é uma outra situação, que é a da invasão. É um elfo que, por 2 manas, quando ele entra em jogo, você escolhe uma cor.
você pode virar e adicionar um mana verde, ou virar e adicionar um mana daquela cor que você escolheu. Estorrar é um ramp muito forte, mas tem todo cuidado, é pouco, né? Por 3 manas, você tem que, obrigatoriamente, como custo adicional a essa mágica, sacrificar um terreno, e então buscar ter 2 terrenos básicos e colocar em jogo. Isso ajuda muito para corrigir o domain que você precisa, só que precisa tomar uma anulação, você acabou de perder um terreno. É terrível. Bom, Fluxo Errante é outra carta do domain verde, tá? Que você ganha 2 de vida para cada tipo básico de terreno que você controla. Então se você tem os 5 terrenos básicos, tá? Você ganha 10 de vida. Por 3 manas, um feitiço é justo. Bom, Kavu Pigmeu é uma criatura 4 manas, 1/2, e para isso é a prova que verde compra a carta, né? Na verdade é uma condição muito maluca, mas por 4 manas, 1/2, você larga um Kavu Pigmeu e você compra uma carta para cada criatura preta que seu oponente controla. Cartas muito malucas, assim. Penumbra Bobcat, essa carta é assim o nome dela em português também, tá? É uma criatura 3 manas, 2/1, que quando ela morrer, você coloca uma criatura preta, 2/1, na mesa. E Poder de Gaia, uma carta com domain que dá +1/+1 para a criatura que você controla, né, de acordo com o número de terrenos. Se tem 2, dá +2, se der 3, dá +3, se tiver +5, né, ou tiver 5 terrenos tipos diferentes, dá +5. Bom, para fechar o verde, então, Cedo de Chicote, um encantamento daquele mesmo sistema do encantamento que você pode voltar ele para a mão. Então você encanta a criatura, pagando um verde, a criatura ganha defesa, ganha reach, né, pode desbloquear uma criatura com voar, e você pode recolher essa carta para sua mão de novo, pagando outro verde. E Fertility Grow, né, 2 manas encantar o terreno, esse terreno adiciona um mana de qualquer cor à sua reserva de mana, tá? Bom, o verde se foi, nós já passamos por todas as cores básicas e agora nós vamos falar para douradas. Abraço de Squee, um encantar criatura que por 2 manas você dá +2/+2 para criatura alvo. Se essa criatura encantada for pro cemitério e for morrer, em vez disso ela volta para sua mão. Ataca de Prato Fluente, uma mágica que também tinha aquele pré-construído de Apocalipse que eu falei anteriormente, e eu adoro essa carta, porque tem um deck muito louco de combo que eu vi, que eu fiquei impressionado, tá? Por 3 manas, um vermelho, um azul e um incolor, você encanta a criatura e a criatura vira e dá 1 de dano na qualquer alvo, naquele jogador, e você compra uma carta. E Brecha na Quilha, uma carta muito forte, isso no Commander vale a pena você ter também, que por um verde e um vermelho, você, feitiço, né, você escolhe um ou ambos, destrói um artefato, ou destrói um encantamento, ou destrói os dois, um artefato e um encantamento. Dragonete Prateado, uma outra carta que dá bounce nas suas criaturas, e nem sempre isso é ruim, a gente aprendeu um pouco sobre isso, né? Por 3 manas, um azul, um branco incolor, uma criatura 3/3 voar, que já não é ruim, e quando entra em jogo você pode recolher uma criatura branca ou azul para sua mão de volta. Terminate, que é findar em português, por 2 manas, um preto incolor, você destrói a criatura alvo e pontos, né? Não tem restrição de nada. Fonte Temporal é uma carta que me faz pensar no Obessofrência, e quem sabe se o Obessofrência pudesse ser azul também, tá? Por 3 manas, feitiço se devolve a permanente, não é um terreno, não é um encantamento, não é a criatura, é a permanente. De volta pro topo do Grimório e você atrasa o turno do oponente mais uma vez. É muito legal essa carta, tá? Bom, voltamos então pro que importa. Nós temos a Arpia da Caverna, uma criatura 2 manas, 2/1 voar, e quando entra em jogo você pode retornar uma criatura preta ou azul para sua mão, e a qualquer momento pode pagar um mana branco, pagar 1 de vida, na verdade, para recolher ela para a mão. Essa carta era a carta-chave para um deck chamado Aluren, que é um do encantamento chamado Aluren, e era o terror, rapaz, na minha época, tá? Isso aí, o deck da Aluren era o absurdo do absurdo. Bom, Cavu de Chifres, outra criatura que dá bounce, e ela é uma carta bem forte, por 2 manas, uma 3/4, ela entra em jogo, você pode recolher uma criatura vermelha ou verde do jogo para sua mão. O Legionário Goblin, uma criatura 2 mana, 2/2, Boros, né, branco ou vermelho, que você pode a qualquer momento pagar um vermelho, sacrificar ela e ela dá um choque em alguém ou uma criatura no jogador, ou por a qualquer momento você pode pagar um branco, sacrificar ela e prevenir 2 de dano na criatura ou no jogador nesse turno. Bom, problemas técnicos resolvidos, vamos lá. A Mordida do Cloak, então, encantar a criatura base do Buggles, porque por 3 manas você dá +2/+2 e atropelar, e ainda dá life link para a criatura. É tudo que tu precisa para bater, ganhar vida e matar o oponente, tá? É um absurdo. Recuo, que é uma outra mágica que inclusive me sugeriram pro Best of Friends, que tá nas cores do deck, e acho que até dá para pensar, tá?
Por quê? Porque se tu pegar o cara sem cartas na mão, essa carta é muito efetiva. Recuo, então, é uma mágica instantânea, preta, azul e incolor. Você retorna permanente à mão do seu dono, e aquele jogador tem que escolher uma carta da sua mão para descartar. Se ele não tiver carta nenhuma, ele vai recolher, e aquela carta que ele recolheu, ele vai ter que descartar. Vínculo com a alma é uma encantar criatura, preta, branca e incolor. Você encanta a criatura e a criatura ganha... Não é só lifelink, na verdade, não. Todo dano que ela causar, que seria o lifelink, você ganha vida, e todo dano que ela sofrer também. Então ela é o dobro do lifelink, quando ela bate e quando ela sofre dano. O Zumbi da Lava, então, a última criatura dourada, estamos quase acabando o vídeo, já estou cansado de falar, que por 3 manas você tem uma 4/3 que recolhe uma criatura preta ou vermelha que você controla para a mão do seu dono, tá? E daí tem aquela habilidadezinha meio Zé que você paga 2 incolor, ela ganha mais 1/0 até o final do turno, isso não importa. Mas imagina a situação que você está por 3 manas ganhando uma 4/3 recolhendo um Shitry Heads, está recolhendo qualquer criatura que tenha habilidade Comes to Play, você pode retornar para fazer de novo. Tanto preta quanto vermelha, é uma gama bem considerável. Bom, vamos então falar sobre os terrenos. São 5 terrenos importantes nessa edição. Eles já foram muito mais importantes, hoje eles estão em stand-by, porque o principal deck que eles jogavam, e jogavam fácil mesmo, era um deck de Storm, mas ele praticamente foi todo banido no Pauper, tá? Então, Vala da Irrigação, Abertura Sulfúrica, Fenda Geotérmica, Quinta de Pinheiros e Fonte Antiga são terrenos que entram em jogo virado. Tá? Cada um deles fornece uma cor, um branco, um vermelho, um preto, um verde, um azul. E eles, quando a qualquer momento você pode virar, sacrificar eles, e ele adiciona as cores amigas da cor principal. Então o branco vai fornecer azul e verde, o preto vai fornecer azul e vermelho, o vermelho vai fornecer preto e verde, o verde vai fornecer vermelho e branco, e o azul vai fornecer branco e preto. Espero não ter errado nenhum, porque eu não vou regravar. Bom, outra situação assim que a gente tem que levar são 2 coleções que eu separei, que entre várias que tem outras coleções, mas eu separei essas 2 aqui, que são os dos familiares, que inclusive tem alguns familiares que jogam fácil no Pauper, tá? Tanto o familiar de Sunscape quanto do Nightscape jogam, tá? O Stormscape poderia vir a jogar, tá? Os outros nem tanto. O que acontece? São criaturas que por 2 manas você larga elas na mesa, e elas têm uma vantagem que ela diminui o custo de mágicas das cores amigas dela. Então, por exemplo, o branco, as criaturas verdes e azuis diminuem 1 de custo. No azul, as cartas pretas e brancas diminuem de custo. O Nightscape, que é o preto, além de regenerar, né, que é bem legal, ele diminui os custos das mágicas azuis e vermelhas. O vermelho, que dá First Strike, ele diminui as pretas e verdes. E o verde, que não tem nada, né? Um é Defender, mas é 0/3, o outro tem Voar, o outro é... E o verde não tem nada, ele é só um 2/1, mas ele diminui os custos das mágicas verdes e brancas. Tá? E por final, nós temos outra coleção que a gente tem que levar em consideração, que são cartas, que essa eu vou ter que parar de explicar porque ela é bem mais complicado do que parece, tá? Cada cor tem uma cor amiga e 2 cores inimigas, tá? Então, na verdade, a gente tem um ciclo de cartas que tem, quando se separa 2 cores amigas, ela só tem uma cor inimiga correspondente, tá? Então, por exemplo, nós temos uma criatura, que é a primeira criatura, que é o Merfolk Zumbi. Merfolk porque ela tem o azul no custo, Zumbi porque ela tem preto no custo. E quais as 2 cores inimigas do preto e azul? O verde. Bom, vamos passar pelo segundo então. Nós temos o Galina Knight, tá? Que é uma criatura também, 2 de custo, um branco, Knight, e um azul, Merfolk, 2/2, e com as 2 cores inimigas do branco e do azul? Vermelho. Depois, nós temos um Bárbaro, Elfo, verde e vermelho, 2/2. Quais as cores inimigas do verde e do vermelho? O azul. Agora nós temos um Zumbi, Bárbaro, Bárbaro por vermelho e Zumbi por causa do preto, 2/2, que quais as 2 cores inimigas do preto e do vermelho? O branco. E por último, um Leonarch Knight, que é um cavaleiro elfo, elfo porque é verde, e Knight porque ele é branco, e as 2 cores inimigas do verde e do branco são o preto. Bom, pessoal, falei demais, esse vídeo ficou extenso pra caramba, até a câmera deu tilt no meio do caminho, mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Espero que vocês possam curtir, compartilhar, comentar, avisar os seus amigos que não conhecem o canal para se inscreverem no canal. Se você também não é inscrito, se inscreve aí. Tem vídeo toda terça, toda sexta. Eu faço um esforço absurdo para gravar isso aqui para vocês. Vocês não têm ideia da correria que é a minha vida para poder ter esse canal um dia.
Mas muito obrigado por mais esse vídeo. Deixa seu comentário se tem alguma carta que eu fui injusto. Se você ficou até aqui, por favor, comente qual a carta que você achou mais divertida, tá? Com certeza, se você achou alguma carta que é diferente, acho que vale um joinha nesse vídeo aqui, né? Que dá um trabalho pra gente pesquisar e achar algumas coisas bem legais. No mais, pessoal, era isso. Curta o nosso Facebook, tá? Porque geralmente no Facebook eu dou um alerta, algum aviso. Inclusive, pessoal, deixem aí lá no Facebook uma pergunta pra mim pro próximo vídeo, se der. Terça-feira eu vou fazer um vídeo sobre FAQ, que eu espero que, se não der pra passar no Facebook, deixa um comentário aqui que eu vou responder as perguntas de vocês. No mais, pessoal, era isso. Valeu, até!